Shalom, shalom, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e nós estamos em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura, onde você deve escrever tudo junto em letras minúsculas, sendo que palavra e Deus com as suas iniciais, com as suas letras em maiúsculo. Amém? E eu já quero te convidar a inscreverem-se em nosso canal, a curtir e a compartilhar as nossas reflexões. E a palavra, meus irmãos, que nós estaremos compartilhando hoje, ela estará em dois dos livros da nossa Bíblia. O primeiro está em Gênesis, capítulo de número 3, versículo 23, onde vai nos dizer dessa maneira: O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E o outro livro é Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 11, diz assim: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. E o tema, meus irmãos, o tema da nossa reflexão é vencidos no paraíso e vencendo no deserto. Meus irmãos, quando lemos o nosso texto e refletimos nele, e vemos que os desertos que surgem na vida de um servo de Deus, nós vamos observar e aprender na palavra de Deus que o nosso Deus, ele prova a cada um de nós. E o real motivo de existirem em nossas vidas o tempo do cultivo, o tempo de semear a terra, o tão desejado tempo da colheita na vida de cada um de nós, e o tão desejado, o dia das bênçãos. Meus amados, como também há o dia da sequidão na vida de cada um de nós, de cada cristão, ou não sendo cristão. Este dia, meus irmãos, o dia da escassez, o tão temido dia do deserto, ele certamente vai acontecer. Certamente ele virá a cada um de nós. A nossa Bíblia, ela nos conta sobre algumas situações em que o próprio Espírito de Deus é ele quem conduz o homem a lugares indesejáveis. E se observarmos a nossa Bíblia, ela mostra Deus conduzindo o homem mais vezes ao deserto do que lugares frescos e paradisíacos. E tudo isso, meus amados, não é porque ele seja um carrasco, ou que ele goste, ou mesmo tenha o seu prazer em fazer os seus filhos, os seus servos, a sofrerem. Não é isso. Meus irmãos, o motivo não é nos fazer sofrer. A nossa Bíblia vai nos dizer que a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Mas muitas das vezes, nós que não estamos enquadrados na vontade de Deus. E quando estamos no centro, quando nós nos encaixamos no centro da vontade de Deus, podemos desfrutar sim do melhor de que Ele tem para cada um de nós em nossas vidas. Meus irmãos, o motivo desses locais nada mais é do que um local de aprendizado. E tudo isso é porque Deus, muito diferente de Satanás, que faz as suas promessas de bênçãos fast food e micro-ondas, e ainda mais que tudo isso, ele promete e, na verdade, Satanás, ele somente engana. Ele, na verdade, só nos aprisiona e nunca cumpre nada com o que tem prometido. E na verdade, meus irmãos, Satanás, ele só fala do que ele é próprio. Ele é o pai da mentira. Diferentemente, o nosso Deus, tudo o que ele promete a cada um de nós, ele sempre cumpriu e ele sempre cumprirá. Ainda que seja em doses farmacêuticas, à base de um pouco de Eclesiastes capítulo 3, no tempo determinado de Deus. Deus, meus amados, Deus, ele sempre cumpre. Ainda, meus amados, que seja juntamente com o Salmo 40. Imagina, um pouco de Eclesiastes capítulo 3,
Salmo 40. Esperando com paciência em Deus. Aleluia. O nosso Deus, eu preciso dizer, ele sempre cumpre aquilo que nos prometeu. E ainda podemos aliar tudo isso, Eclesiastes capítulo 3, Salmo 40, e ainda aliando tudo isso com o que Cristo mais uma vez nos diz em Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Ainda, meus irmãos, ainda que venhamos a passar por dias ruins, mas louvado seja Deus, pois justamente em termos firmados e construídos a nossa casa na rocha, na palavra de Deus e em Jesus Cristo, justamente por isso, a nossa casa não cairá. Aleluia. Meus amados, quando falamos e pregamos sobre caminhos e principalmente em caminhos de Deus, nós vamos entender que para mim e para você, para que tenhamos o êxito em nosso aprendizado, a nós será necessário que passemos por esta universidade, que é a universidade que possui o nome batizado como deserto. Bom, a nossa Bíblia, ela relata pelo menos 3 situações. A nossa Bíblia possui, no mínimo, 3 relatos, onde o deserto não é maldição, e sim uma bênção. Uma bênção na vida de todos aqueles que obedecem. Uma bênção de Deus na vida daquele que se submete a Deus. Nós vamos aqui apresentar e aprender que há ocasiões em que há desertos em nossas vidas e por eles se apresentarem como sendo tão profundos que nós iremos nos sentir tão só. Nós nos sentiremos até abandonados e ainda o pior de tudo, do mesmo jeito como foi no deserto da provação de Jesus Cristo, onde neste local a dificuldade foi tamanha, a dificuldade e o grau de sofrimento foi tão grande, tão intensa, que algumas das vezes teremos o próprio diabo como companhia, simplesmente para nos tentar. Mas louvado seja Deus, que a nossa Bíblia, meus irmãos, ela vai nos dizer que Deus, ele não nos dá nenhuma provação em que nenhum de nós possamos assim passar. Louvado seja Deus por isso. E eu quero e preciso te dizer que após este deserto, que após esta prova, cada um de nós vamos sair mais crente. Nós vamos sair desse lugar mais cheio sim, mas da presença de Deus e ainda com a visão espiritual apurada. Aleluia. Creia, meus irmãos, creia que assim como foi na tentação de Jesus, no final disso tudo, quem vai nos servir não serão apenas os homens, mas sim, assim como nesta palavra, serão os anjos de Deus. O que eu quero te dizer e compartilhar aqui é que a nossa bênção, a nossa vitória, ela vai ser tão grande que até quem não é cristão vai ter que crer que foi a mão de Deus. Eu quero declarar em nossas vidas, meus irmãos, que a bênção será tão maravilhosa que ela vai percorrer lugares distantes. Ela por si só vai dar o meu, o nosso testemunho de que só o Senhor é Deus na nossa vida. Aleluia. O nome, meus irmãos, melhor que tudo isso, o nome do Senhor será glorificado. Meus amados, em nossas vidas haverão situações em que você e eu estaremos nas seguintes fases. Não tem como evitar. Uns estarão entrando na prova, no deserto. Outros estarão passando por esta prova. E para a glória de Deus, haverão muitos de nós saindo desta prova, deste deserto. Aleluia. E já neste deserto, você vai saber, você vai observar que em todo o tempo, na verdade, eu e você, verdadeiramente, nunca estivemos só.
A Bíblia ela vai nos dizer que o homem espiritual ele discerne bem todas as coisas, ele por ninguém é discernido. Meus amados, lembre-se dos outros desertos, onde você até pensava. Na realidade, você até achava que estava só. Mas Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele manda te dizer que nunca te esqueceu, nem muito menos nunca te desamparou. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo de número 15, vai nos dizer assim: Pode uma mulher esquecer-se do seu filho do peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aleluia. Meus amados, Deus, ainda que tudo esteja indo mal à nossa volta, o nosso Deus, Ele não nos abandona. Nós que nos afastamos dele. E a outra situação de deserto está no relato com o próprio profeta Ezequiel, onde Ezequiel, estando ele também passando pelo deserto, nós vamos aprender a passar sim, mas vou passar declarando palavras boas. Nós vamos passar sim, como Ezequiel, ainda que estando em meios a desertos, vamos passar profetizando a palavra de Deus sobre os vales de ossos secos. Aleluia. Meus amados, eu quero e eu preciso te motivar a crer que ainda que além de passarmos, eu e você e cada um de nós iremos passear, ainda iremos, meus irmãos, estar profetizando sobre esses lugares. Meus amados, seja qual for a dificuldade ou a prova, nós iremos passar, mas não como reclamões, muito menos como os murmuradores. Nós passaremos sim, e todos verão a figura de Cristo estampada em nossas vidas. Nós iremos passar e todos verão que você é de verdade um cristão, que você sim é um servo do Deus Altíssimo. Aleluia. O que percebemos com Ezequiel é que se temos que passar por alguns lugares, o importante é que nada venha a nos tirar da presença, muito menos nos tire a presença de Deus. E que por onde passarmos, passemos sim como profeta de Deus. Aleluia. E eu preciso te fazer uma pequena pergunta. Como você decide passar pela prova, já que não tem como evitar? Reclamando, murmurando, chorando ou como um profeta de Deus, declarando: ainda que não esteja como eu quero, eu vou vencer. Aleluia. Meus irmãos, o nosso terceiro e último exemplo de deserto na vida de um cristão, nós temos ainda a situação em que vivenciou o povo hebreu, sendo eles todos libertos do Egito. O que nós podemos observar, o Egito não saía deles. Eles saem do Egito. E o que percebemos nessa passagem da Bíblia é que, ainda que estando Deus manifestando-se a todos como uma coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, maná e toda a sua provisão vinda dos céus, água amarga são transformadas em águas doces. E ainda podemos presenciar por diversas ocasiões onde esse mesmo povo, ainda que vendo todos esses milagres, eles murmuravam de tudo e de tudo reclamavam. Meus amados, com esta passagem, nós somos presenteados com a seguinte lição: ainda que sejamos em tudo abençoados e muito limitados, sempre haverão no meio de nós e, infelizmente, sempre haverão irmãos tirando ou até impedindo a seus amados à sua volta de entrarem na terra da promessa. A sua murmuração pode tirar alguém da graça e, o pior de tudo, impedir o seu irmão de entrar na terra prometida. O que acontece, meus irmãos, é que sempre haverão os que não querem entrar, sempre haverão os que não desejam participar e ainda querem impedir
dos outros entrarem na terra da promessa. E a pergunta que eu faço aqui é: vai reclamar ou vai dar glória? Vai parar ou vai continuar? Para o povo de Deus, meu irmão, será que eu sou bênção ou sou maldição para o meu irmão? Meus amados, nessa escola do deserto, ela vai nos apresentar diferentes níveis da nossa vida cristã. O que podemos fazer é um pequeno paralelo entre o que nos proporciona os desertos e para onde nos leva os paraísos. Meus amados, o único relato bíblico em que o homem foi conduzido para um paraíso, onde tinha-se tudo de bom e tudo maravilhoso, tudo pronto, o homem pecou, o homem caiu, o homem perdeu tudo e foi no paraíso. A diferença dos paraísos para os desertos, para o homem de Deus, é que nos desertos crescemos, nos desertos somos fortalecidos e nos desertos nós nos aproximamos cada vez mais de Deus. E quando saímos, meus irmãos, desses locais, são os próprios anjos de Deus que vêm a nos servir. Aleluia. Meus amados, nos desertos, simples homens, simples crentes são forjados homens e mulheres de oração. Nos desertos, somos forjados, somos formados guerreiros. E nos desertos, somos principalmente elevados a níveis de profetas do Deus Altíssimo. Aleluia. Creia, meus irmãos, onde aquilo que eu e você viermos a profetizar neste deserto, do mesmo jeito, assim como foi e aconteceu com Ezequiel, verdadeiramente vai acontecer. Se prepare, meu irmão, a ser forjado, a ser formado, a ser levantado profeta do Deus Altíssimo. Aleluia. Meus irmãos, e nos desertos sempre acontece com todo aquele que perseverar, entrará na terra prometida, assim como foi com Josué e Calebe. Amém? E as lições práticas para nós aqui é que os desertos para cada um de nós sempre serão necessários. Os desertos para cada um de nós são locais de amadurecimento espirituais. São escolas onde Deus nos matricula com um destino único, de sempre sairmos vitoriosos. Amém? Aleluia. E meus irmãos, assim como foi no Éden, é exatamente e infelizmente nos locais de paraíso, onde o ser humano, ainda não sabendo lidar com a liberdade, surge a queda e o pecado e a desobediência. E isso pode tirar cada um da presença de Deus. Em contrapartida, o que aprendemos aqui, diferente do que pensamos e até muitas das vezes nunca queremos estar, muito menos queremos ser levados e conduzidos. É exatamente em desertos que saímos fortalecidos e vencedores. Amém? Aleluia. Meus irmãos, esse tempo difícil, ele vai passar. E tenha certeza de que é uma coisa. Você não vai sair derrotado neste deserto. Creia, meus irmãos. Creia. Eu e você e cada um de nós e toda a nossa família alcançaremos a maior de todas as promessas. E essa promessa é a vida eterna com o nosso Deus. Amém? Tenha certeza de que nenhum de nós estamos sós. Quando Jesus Cristo, quando nós entregamos, quando nós caminhamos com Jesus Cristo, nenhum de nós estamos abandonados. Amém, meu irmão? Deus, ele é o nosso auxílio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Meus amados, guardem essa reflexão em seu coração e que o Espírito Santo venha a falar com cada um de nós mais e mais. Amém? Eu quero nesse momento a te desafiar, a você, meus irmãos, estando você até frequentando a casa de Deus, ou a você que nunca frequentou uma igreja e nunca fez uma aliança com Deus. E aos irmãos que por algum motivo se afastaram do Senhor, a virem a renovarem a sua aliança com Deus. Amém? E a você, meu irmão, e a você, minha irmã, que nunca fizeram nenhuma aliança com Deus,
Façamos agora, nesse exato momento, amém? Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, recebendo Ele como seu único, suficiente Salvador. E olha assim comigo, querido Deus e amado Pai, nós entramos em Tua presença em oração e em Teu nome, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti. E nesse momento te pedimos que tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor, perdoa nossas ofensas, nossos pecados. Pai, eu te peço que, em nome do Senhor Jesus, que escreva o nome desse meu irmão, dessa minha irmã, no seu livro da vida. E também a todos que estão renovando a sua aliança com o Senhor. Não os deixe mais cair em tentação. Livre de todos o mal. Que nunca mais venham a se apartar de ti e que todos de nós que cremos no Senhor Jesus, alcancemos a salvação no Senhor. Amém? Meus irmãos, eu quero agora te convidar a inscrever-se em nosso canal, a curtirem e a compartilharem com mais pessoas essa reflexão. Seja um canal de bênção para cada um. Amém? E eu quero te desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graças e paz.